Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 6. Uma mensagem já bem conhecida aqui na Verdade da Cruz. E pelo menos uma vez por ano eu tenho que pregá-la. Junto com outras eu tenho que pregar essa mensagem uma vez por ano. Spurgeon adorava repetir sermões. E as pessoas adoravam quando ele repetia. Romanos capítulo 6. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor, a minha versão Almeida, século 21. Assim diz a Bíblia. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignoram que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso. A nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresentem os vossos membros ao corpo do pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos. E apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Até aí. Paulo escreveu a epístola aos Romanos, uma carta direcionada àquela igreja, que era forte, vibrante, que estava indo bem. E no intuito de aprofundar, de fortalecer mais essa igreja, ele pregou o evangelho para essa igreja. Ele falou a respeito da queda do homem, das expectativas que a humanidade, que a natureza tem, na renovação de todas as coisas. Ele falou a respeito do sacrifício de Cristo, um sacrifício expiatório, ou seja, no lugar de todos aqueles a quem ele escolheu. E esse sacrifício dá entrada livre, acesso livre à amizade com Deus, a afeto com Deus, a um relacionamento de pai e filho para com Deus. Paulo esboçou tão bravamente a graça, Paulo falou tão bem a respeito das misericórdias do Senhor encontradas em Cristo Jesus. Ele explicou tão bem o Evangelho, que é pela graça de Deus por intermédio da fé, que uma pergunta se levanta. E a pergunta é a pergunta do verso de número 1. Uma pergunta que fazem hoje em dia. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? É o que muita gente pergunta, não é? Ué, mas se eu sou salvo pela graça, então quer dizer que eu posso pecar, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso me sujar, que Deus ainda assim vai me salvar? É a mesma pergunta. Paulo está respondendo a essas pessoas que acham incoerente construir uma salvação pela graça, sendo que isso me traria uma vida de pecado, que isso me traria uma vida suja.
Porque se é pelo favor de Deus, então eu posso fazer o que eu quiser? E Paulo responde essa pergunta. Que diremos então? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? Muitos poderiam dizer, olha, eu vou pecar, eu vou errar de tudo quanto é jeito para que todo mundo olhe para a minha vida e diga, olha, ele é salvo pela graça mesmo. Porque se não fosse pela graça, esse pecador aí sujo e imundo não seria salvo nunca, não seria agraciado nunca. É até bom que traz mais crédito para Deus. Nossa, olha como ele vive no pecado e mesmo assim ele é salvo. É o que muitos poderiam dizer. E essa é uma pergunta irônica. Essa é uma pergunta retórica que Paulo está respondendo. Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? O verso de número 2 responde essa pergunta. Da maneira mais óbvia, da maneira mais clara, da maneira como deve ser. De modo algum. A expressão mais radical na negativa encontrada no grego. De modo algum, de forma alguma, jamais. É o que Paulo está respondendo aqui. Aquele que recebeu a graça de Deus, a graça da salvação, não vive no pecado. Não vive em pecado habitual. Não vive praticando o pecado, não se deleita, não se delicia no pecado, não tem prazer no pecado, não é inconsequente, sua mente não está cicatrizada, os seus olhos espirituais não estão fechados para que ele continue errando como bem quer. Paulo coloca logo na negativa essa expressão para que ninguém tenha dúvida de que evangelho é coisa séria. De que a vida cristã deve ser vivida em santidade. Que a vida cristã é uma vida de renúncia nos próprios sentimentos pecaminosos, nas condutas desobedientes e em tudo que esse mundo valoriza. A expressão mais radical na negativa. E Paulo explica. Ele não só nega, ele não só diz não, ele não apenas diz jamais, como bom mestre que era, ele esboça, ele explica, ele conduz um pensamento lógico que demonstra o porquê que os agraciados não vivem no pecado, o motivo do porquê aqueles que foram alcançados pela graça não vivem mais em trevas. E ele explica através de outra pergunta, também óbvia, também retórica, de fácil resposta. E a pergunta é: nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Você não conhece algumas pessoas que não liberam perdão e que olham para aqueles que o ofenderam, que olham para os seus algozes e diz o seguinte: olha, você morreu para mim, não é? Tem um monte de gente que diz isso. Está errado, não pode falar isso. Mas tem um monte de gente que diz, você morreu para mim, não quero te ver mais. Quando a gente diz para um desafeto, isso é ruim. Mas quando a gente diz isso para o pecado, isso é algo bom, é algo valioso. Paulo está propondo que todos aqueles que estão em Cristo Jesus morreram para o pecado. Como é que você pode continuar vivendo em pecado habitual? Como é que você pode continuar andando em trevas? Como é que você pode continuar mentindo, roubando, defraudando? Olhando sites horríveis na internet, que só desgraçam a sua mente e só conduzem a um tipo de relacionamento que não é abraçável pelas Escrituras. Como vocês podem continuar vivendo o pecado se vocês morreram para o pecado? Se a gente diz, pecado, você morreu para mim, eu morri para você, não te quero mais. Como? Isso é impossível. Não há mais relação de afeto. Não há mais relação fraterna entre o crente e o seu pecado. A Bíblia diz, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que minta, não minta mais. E não me pergunte, eu não sei explicar para você o porquê as pessoas continuam invertendo a Escritura. Para muitos que estão aí fora,
Eles dizem, não, se você foi salvo pela graça, faça o que quiser. E eu respondo, isso não é bíblico, isso não é calvinismo, isso não está de acordo com a teologia histórica, isso não tem base alguma. Verso 3. Vocês será que ignoraram? Será que vocês esqueceram que todos nós, cristãos, que todos nós, igreja, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É o que diz o verso de número 3. Aquele que está em Cristo não teve apenas nova vida. Aquele que está em Cristo foi também batizado na sua morte. É verdade, pastor, eu batizei nas águas, né? Então fui batizado na morte de Cristo. Não é esse tipo de batismo que está no verso de número 3. O verso de número 3 não fala a respeito de um batismo nas águas. Não é batismo em nome de Jesus. É batismo em Jesus. A palavra batismo, bapto, significa estar imerso em, estar encontrado em. O verso de número 3 enfatiza sobre pessoas que nasceram em Cristo Jesus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso de número 10. Coaduna, corrobora com esse verso aqui. Dizendo que aquele que está em Cristo não se identifica só com a sua vida, mas também com a sua morte. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, você morreu com Ele. É uma questão de identificação. Aquele que recebeu a graça de Deus se identifica com a morte de Jesus. Como? O verso de número 4 explica essa verdade. Portanto, o advérbio de conclusão é a conclusão de Paulo dos versos de 1 a 3. Portanto, fomos sepultados, fomos enterrados com Ele na morte pelo batismo, estando imerso nele, encontrado nele, no nome dele, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, aqui está a chave desse verso, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Cristo morreu e nós morremos com Ele. Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Isso é a conversão. Como, pastor? Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro e nós também morremos para o nosso próprio pecado. Cristo ressuscitou pelo poder de Deus e nós também ressuscitamos pelo poder, pela glória de Deus, para andar em novidade de vida. A diferença é que quando Deus Pai ressuscitou a Cristo foi muito fácil. Cristo nunca pecou, Cristo não tinha pecado, por isso que a morte não tinha domínio sobre ele. Bastou uma ordem. Cristo disse que ele tinha poder para dar a vida e poder para voltar a tomá-la, que esse mandamento ele recebeu do Pai. Foi fácil, bastou uma ordem, bastou uma palavra. Mas para que nós, pecadores depravados, ressuscitássemos espiritualmente, não bastou uma ordem, não bastou uma palavra. Deus teve que colocar a sua imensidão, a imensidão do seu espírito, todo o seu poder, Ele colocou dentro de nós, humildes pecadores, para que nós pudéssemos ser ressuscitados espiritualmente e andarmos em novidade de vida. Cristo morreu e ressuscitou. Você também estava morto espiritualmente e ressuscitou pela glória do Pai. Tendo o poder de Deus habitando em nós, toda a essência do poder habitando em nós,
nos identificando com essa morte e ressurreição do nosso Senhor, como poderíamos continuar vivendo em pecado? É impossível. O cristão peca, mas se arrepende. Você já não se sentiu culpado, meus irmãos? E a gente diz assim, não, quem acusa é Satanás. Nossa, que coisa, a minha Bíblia diz que quem veio convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Engraçado, né? Não, isso é acusação. Não, não é acusação. Se você está errado, se você pecou, o Espírito Santo tem que conduzir o teu coração. Tem que tocar em você. Tem que mostrar, olha, se arrependa, você está errado. E quem já sentiu esse peso na consciência, já sentiu o trabalhar do Espírito Santo. Eu não deveria ter falado assim com o meu colega de trabalho. Eu me excedi com o meu cônjuge. Eu não deveria ter usado o meu corpo para instrumento de pecado. Eu não deveria ter usado o meu corpo para isso. Eu não deveria ter caído em bebedeira. Eu não deveria ter ido naquela festa. Nossa, eu acho que esse filme, essa imagem está me fazendo mal. Eu acho que essa música que eu ouvi tinha algo sobre que contraria os valores de Deus que pesou no meu coração. Eu não fiquei feliz em me alegrar com aquela música. Não é o que eu acredito. Você já se sentiu assim? É o Espírito Santo trabalhando em você. A essência de Deus que habita em você. E quando isso acontece, meus irmãos, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te levar às lágrimas. Não para que você fique ali definhando em seu pecado, carregando uma sobreculpa, percebendo quanto que você é pecador e você não tem chance alguma, não. Mas que motivado pela graça de Deus, você busque no seu altar uma nova chance, a tentativa de parar de pecar, de não cometer os mesmos erros. Essa graça a gente recebe diretamente do trono de Deus. A culpa na vida do cristão serve para santificação, não para a gente ficar se remoendo. A culpa, o peso na consciência é direção, é nova direção. Eu tenho uma oportunidade de fazer diferente, eu tenho uma oportunidade de tentar de novo. E o Espírito Santo nos constrange. E o Espírito Santo nos constrange. Quando eu vejo que Deus ele não vai me jogar fora, Ele não vai me mandar para o inferno porque eu pequei, mas constrangido por esse amor que não me abandonará jamais, eu tenho a chance de fazer diferente. É aí que eu faço, é aí que eu valorizo, é aí que eu respondo a essa graça que eu recebi de Deus. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Esse é o Evangelho. Deus não muda, Ele sempre continuará me amando, mas eu mudo. Quando eu percebo que eu não estou amando a Deus como eu deveria, eu coloco novos rumos em minha vida de santidade, para que eu viva a máxima do verso de número 4. Andemos nós também em novidade de vida. Tem tropeços no caminhar, mas mesmo esses tropeços na vida do cristão o impulsiona para frente, o conduz para frente, para enaltecer, para engrandecer o nome do Senhor. O verso de número 5. Se fomos unidos a Ele, se estamos em Cristo, na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. É igual. Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Nós morremos pelos nossos próprios pecados. Cristo ressuscitou para viver para Deus. Nós também ressuscitamos espiritualmente e para Deus vivemos. Pois sabemos isso, verso de número 6. O que é que nós sabemos? O que é que devemos considerar? É uma prática de consciência. É o único verbo prático que nós encontramos nessa parte do texto. Tem mais 2 que nós vamos considerar. Mas olha o que a Bíblia quer que você saiba. Olha o que a Bíblia quer que você entenda. Sabemos isso, que a nossa velha natureza, o nosso velho homem, a nossa velha mulher,
foi crucificada com Ele. A regeneração não é só um trabalhar do Santo Espírito. A regeneração também é um trabalhar do Filho. A antiga natureza foi morta, foi crucificada com Cristo Jesus, crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Existe algo ruim no protestantismo. Foi bom em algum sentido, foi péssimo em outro. Resumir que salvação é uma passagem só de ida para o céu. Recebe Jesus que você vai ser salvo, você vai para o céu. Recebe Jesus que quando você morrer você vai para o paraíso. A Bíblia conceitua salvação de uma maneira muito mais ampla. Salvação é ter um relacionamento fraterno, ter um relacionamento de amigo com Deus. Aquele que foi salvo do seu pecado, aquele que Deus imputa como inocente, ele tem o direito de chamar Deus de Pai. Ele tem o direito de chamar Deus de amigo. Isso é salvação. E, consequentemente, ele tem o direito de dizer não ao pecado. Ele tem poder de negar a si mesmo. Ele tem poder de reduzir o pecado. Porque Cristo, ele tirou a natureza pecaminosa na cruz do Calvário. Na cruz você recebeu poder para dizer não ao pecado. Na cruz você recebeu esse poder. Eu não sei aquilo que te conduzia antes da salvação. Eu não sei se era uma melancolia extrema. Eu não sei se era mentira. Eu não sei se era prostituição. Não sei se era bebedeira. Eu não sei de que contexto você veio. Mas em Cristo Jesus você tem o direito de dizer não para o pecado. Porque Ele desfez essa natureza na cruz do Calvário. Ele tirou. Santificação é isso, meus irmãos. Às vezes a gente constrói toda uma teologia de salvação pela graça e santificação pelas obras. E, em certo sentido, santificação é pelas obras. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fugir dos vícios, eu tenho que fugir da mulher imoral, do homem imoral, tenho que parar de mentir. E, em certo sentido, salvação é pelas obras. Mas a minha prática de santificação não serve para nada se eu não tenho o entendimento correto, se eu não tenho essa consciência. Eu posso dizer não ao pecado porque Cristo me livrou da natureza pecaminosa. Cristo me livrou do poder do pecado. Cristo destronou as trevas que habitavam na minha mente. Agora eu posso agir, agora eu posso mover, porque eu tenho fé nisso que Ele fez por mim. Cristo não morreu só pela consequência do teu pecado. Culpado, inocente. Não. Ele tirou o domínio do pecado de sobre a sua vida. É por isso que nós esperamos santidade do povo de Deus. É por isso que nós esperamos pureza do povo de Deus. Gente que é decidida, gente que sabe o que quer para a vida, gente que não se conforma em ser dominada pelo pecado. Verso 7. Porque quem está morto para o pecado foi justificado do pecado. Que é a prova de que você é inocente diante de Deus. Quer a prova de que Cristo pagou o preço pelo seu pecado, está aqui. Você está morto para o pecado. Você está morto para o pecado. Você está morto para aquelas vontades que te conduziam. Você não é mais refém delas. Cristo te tirou desse cativeiro. Ele estourou esse cativeiro e tirou o domínio do pecado de sobre você. E se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele nós viveremos. Olha como Cristo andou, meu irmão. Olha quanto amor Ele demonstrou por pessoas que estavam à margem da sociedade, como aquela mulher samaritana, ou como a prostituta que perfumou e lavou os seus pés. Olha como Ele andou por esse mundo, exercendo bondade, sendo paciente com os discípulos,
dando a outra face para os seus inimigos. Olha como Cristo andou, Ele é a nossa referência. Cristo ainda é a sua referência. Parece que nós perdemos a referência do Mestre Jesus Cristo, da sua prática de vida. Não levante homens como referência se Cristo não for a sua referência máxima. Cristo deve ser a sua referência e todos aqueles que o seguem. É como se Cristo estivesse andando e ele virasse a esquina. E aí ele virou a esquina, você não consegue ver Jesus, mas você consegue ver Pedro, você consegue ver Tiago, que está seguindo a Jesus. E aí você olha para Tiago, você segue Tiago, porque Tiago está seguindo a Jesus, isso é uma coisa. Mas a nossa referência máxima, o varão perfeito, o homem perfeito, é Jesus Cristo. Eu quero andar como Ele andou, eu quero viver como Ele viveu. Eu tenho a vontade de exercer a bondade que Ele demonstrou com todos. Verso 9. Outra coisa que nós devemos saber. Sabendo isso, que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre Ele. Todos aqueles que estão ressuscitados em Cristo Jesus, a morte não alcança mais, o pecado não alcança mais, a condenação não te serve mais. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado, de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. O verso de número 10, ele coloca não por acidente, a palavra morreu para o pecado. Cristo não morreu apenas pelo pecado. Ele morreu para o pecado. Isso é totalmente diferente. Pelo pecado, consequência do pecado. Para o pecado, poder do pecado, domínio que o pecado exercia sobre vocês. Cristo morreu para o seu pecado, para tirar esse domínio. Para livrar vocês da servidão das trevas. É o que diz o verso de número 9. Mas quanto a viver, vive para Deus. Verso de número 10. Quanto a viver, vive para Deus. Assim nós também, meus irmãos. Assim nós também, percebendo que Cristo morreu para o meu pecado, para que eu não seja refém das minhas emoções, para que eu não perca o controle, para que eu não sinta ódio gratuito, para que eu não seja tentado a mentir, a fazer o que é errado. Eu preciso tomar posse dessas promessas. Eu quero saber que Cristo morreu para o meu pecado. Eu quero saber que Cristo me regenerou. Eu quero entender que eu me identifico com Ele. Assim diz o verso de número 11. Assim também considerem-se, sabendo que Cristo morreu para o teu pecado, sabendo que Cristo te regenerou, sabendo que Cristo tirou o domínio do pecado de sobre a sua mente. Agora sim hajam. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que entendimento santificador tremendo, meus irmãos. Não é na minha própria força. Nós não temos um Deus que diz assim, olha, eu te salvei, agora se vira aí. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus proporcionou toda a saúde espiritual que nós precisamos para dizer não ao pecado, para nos considerarmos mortos para o pecado, para viver agradando a Deus. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora sim eu posso dizer não. Dizer não para o pecado, dizer não para a mentira, dizer não para o ódio. Dizer não para tudo aquilo que me prende, para os meus ídolos, para a vontade que eu tenho de ajuntar bens materiais nessa terra e não me contentar jamais. Eu posso morrer para tudo isso. Verso 11, verso 12. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer-vos aos seus desejos. É como se Paulo estivesse dizendo, diante de tudo isso,
desse entendimento daquilo que Ele fez por você, colocando toda a essência do seu poder dentro de você, você vai deixar o pecado te dominar? Eu te livrei do seu Senhor. Eu te livrei do pecado. Você só volta para Ele se você quiser. Você conhece a síndrome de Estocolmo? A síndrome de Estocolmo é quando uma pessoa é sequestrada, vou explicar de maneira bem grosseira, e ela se apaixona pelo sequestrador. Não me pergunte como nem porquê, mas a pessoa chega numa determinada jornada ali de ser sequestrada, se apaixona pelo sequestrador. E aí ela não está nem lá porque ela está sequestrada, ela está lá porque ela quer. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, aquele que se submete de novo ao pecado, tendo sido salvo, está debaixo de síndrome de Estocolmo. Você só volta para o pecado se você quiser. Você só volta para o pecado se você estiver apaixonado por ele. E talvez muitos aqui estejam. Você diga, pastor, essa é a minha situação. Eu sou salvo, eu entendo que Cristo me regenerou, mas em contrapartida eu tenho ídolos competindo em mim. Eu sinto atração por certas coisas que eu não deveria sentir. Eu quero fazer o errado e eu não sei porquê. Eu acho que eu estou apaixonado, eu acho que eu estou atraído, eu acho que eu estou atraída, pastor, me ajuda. Em oração, coloque as tuas paixões caídas diante de Deus. Em oração, ore o capítulo 6 de Romanos. Senhor, o teu filho me salvou, ele me libertou do cativeiro, ele me regenerou. O poder do pecado não está sobre mim, então tira isso do meu coração, tira isso da minha mente, porque eu não quero estar apaixonado, afeiçoado por essas coisas, eu quero estar apaixonado e afeiçoado pelo teu filho, Senhor. E você vai perceber que na oração ele vai dar certeza da sua liberdade, ele vai confirmar a sua libertação. Ele vai mostrar que tudo aquilo que você sente pelo mundo é facilmente dissolúvel por Ele. Anda na luz. Ele nos deu ferramentas para andar na luz. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal. Verso de número 13. Chave para a santificação. Como é que você peca? Você peca com as suas mãos, tocando aquilo que não deveria tocar. Você peca com os teus olhos, olhando aquilo que não deveria ver. Você peca com a tua língua, dizendo aquilo que não deveria dizer. Você peca com as suas pernas, indo para lugares que Deus já te livrou e que você não deveria estar. Você peca com os membros do seu corpo, porque você tem um corpo, alma e espírito. E o verso de número 13 diz, olha, não apresentem. Apresentar é o que há de mais fácil. Sabe o que é apresentar? Mostrar. Olha, essas são as minhas mãos. Esses são os meus pés. Essa é a minha língua. Isso é apresentar. É mostrar. Você quer parar de pecar? Para de apresentar, para de mostrar o teu corpo para o pecado. É aquela música de criança. Cuidado, mãozinha no que toca, cuidado, olhinho no que vê, o que vê. O Salvador Jesus está olhando para você. É uma verdade, está aqui no verso de número 13. Se eu não vou usar o meu corpo, se eu não vou usar os meus dedos, se eu não vou usar os membros do meu corpo para o pecado, apresentando para o pecado como instrumentos do mal, para quem que eu devo apresentar? Para quem que eu devo mostrar? O verso de número 13 ele completa. Apresente para Deus o seu corpo, como vivificado dentre os mortos. E apresentem os vossos membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Em vez de usar as minhas mãos para pegar naquilo que eu não devo pegar, eu vou usar as minhas mãos para abrir a Bíblia. Eu vou usar as minhas mãos para abraçar um irmão aflito. Eu vou usar as minhas mãos para pegar uma cesta básica.
Ao invés de usar a minha língua para falar os piores palavrões, as piores mentiras, os piores comentários sobre os outros, eu vou usar a minha língua para abençoar, para recitar um versículo, para cantar um louvor, para ligar e dar um conforto para alguém. Ao invés de usar os meus olhos para navegar por sites que eu não devo olhar, que eu não devo ver, eu vou olhar para o meu Salvador Jesus Cristo, que fez tudo por mim. Eu vou olhar pela minha família. Ao invés de usar os meus pés para ir em lugares que Deus já me livrou, eu vou usar os meus pés para ir à igreja, para visitar os santos, para dobrar os meus joelhos e orar a Deus. Quando a gente é liberto pelo sangue de Jesus, o pecado virou uma questão de apresentação. Para quem que eu vou apresentar o meu corpo? Para as trevas ou para a luz? Para quem que eu vou apresentar os membros do meu corpo? Para Deus, para que Ele faça aquilo que Ele bem quer, para que Ele seja glorificado, ou para o mal? É apresentar o seu corpo. Um puritano, quando ele foi queimado, vivo, na primeira vez que ofereceram para ele renegar a sua fé, ou ser queimado, ele assinou uma retratação. E na segunda vez, ele, arrependido, ele disse para o Senhor: Senhor, eu aceito toda e qualquer consequência. E ele foi queimado vivo. A primeira coisa que ele fez foi colocar essa mão. Falou: essa mão que te traiu, Senhor. Essa mão que não presta mais. E ele colocou aquela mão no fogo para ser queimada primeiro. A palavra de Deus diz: se o teu olho te faz errar, arranca o teu olho e joga fora. Se a tua mão te faz errar, arranca a tua mão e joga fora. Foi daí que Paulo tirou a inspiração para o capítulo 6 de Romanos. É uma questão de apresentação. Para quem que eu estou demonstrando o meu corpo? Quem está usando o meu corpo? Para onde eu estou direcionando minhas mãos, meus pés, minha língua, meus olhos? Ah, pastor, mas tem os pensamentos, né? Como é que a gente apresenta os pensamentos? Primeiro, quando você muda as suas atitudes, os teus pensamentos mudam. Mude as tuas atitudes, teus pensamentos seguirão as tuas atitudes. Em primeiro lugar. Segundo, a nossa mente também pertence a Deus. A nossa mente, ela conduz todo o nosso corpo. Quando as pessoas me perguntam: pastor, em que região Deus nos salvou? Deus nos salvou no corpo inteiro, mas sobretudo a mente. Ele redimiu a nossa mente. Ele perdoou a nossa mente, que conduz todo o nosso corpo. Portanto, levando cativo cada pensamento a Deus. É o que diz a Escritura. Levemos cativo, como prisioneiro, cada pensamento a Deus. Meu pensamento não está preso mais com o pecado. O meu pensamento está preso com Deus. O verso de número 14. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu não deixo de mentir porque a lei diz: não mentirás. Não é por causa disso. É porque o meu Cristo não mentiu. Eu não deixo de me prostituir porque a Bíblia diz: não cobiçarás a mulher do próximo, hein? Eu não faço isso porque o meu Cristo não cobiçou. Eu sou contente com tudo aquilo que Deus me deu, porque o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Em Cristo, na sua salvação, vocês têm a oportunidade única de seguir o Mestre, de agir como Ele agiu, de fazer o que Ele fez, de viver como Ele viveu. O pecado não tem domínio sobre vocês, porque é a graça que constrange. É o amor de Deus que me leva à santificação. Não é uma relação de interesse. Ah, não, se eu viver em santidade, Deus vai me levar para o céu. Não. Deus já te levou para o céu, Deus já te salvou, Deus já te perdoou, Deus já te redimiu. E constrangidos por tão grande amor, é que nós nos santificamos.
é que nós nos purificamos. Só entende isso quem é filho. Só entende isso quem olha para o seu pai e não quer desagradar. Quem olha para o seu pai e responde com amor toda a bondade que ele tem derramado. Quanto mais olhemos para o amor do nosso Pai Celestial. Você não é o seu pecado, nem está refém do seu pecado. Se entregue de corpo, alma e espírito para Deus. Fique de pé, eu quero orar por você.